Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora, 6h36. Olá, muito bom dia para você. Hoje, quinta-feira, dia 14 de setembro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que a partir de agora acompanha a nossa programação aqui pela 103,7. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, agora 6h36. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Guarda Civil Metropolitana apreendeu mais de 3.600 latas de linha com cerol em Goiânia. Câmara aprova urgência de mini reforma eleitoral. Frente fria pode trazer chuva para Goiânia e municípios do sul goiano a partir dessa quinta-feira. Roberto Jefferson vai a júri popular por tentativa de homicídio de agentes da Polícia Federal. Número de trabalhadores atuando no agro bate recorde no Brasil. Anápolis registra aumento de 406% nos casos de Covid-19 comparado a agosto. Tesouro Nacional recomenda que Goiás permaneça no regime de recuperação fiscal. Câmara aprova projeto que tributa apostas esportivas e governo espera arrecadar 12 bilhões de reais por ano. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38. Sejam bem-vindos à nossa programação. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a urgência para a votação da mini reforma eleitoral. Para que possa valer nas eleições municipais do próximo ano, as alterações precisam ser aprovadas no Congresso Nacional até o dia 6 de outubro, um ano antes do pleito. A mini-reforma eleitoral trata de pontos como cálculo das sobras nas eleições proporcionais, simplificação da prestação de contas eleitorais, registro de candidaturas, regras de financiamento de campanhas e propagandas eleitorais, entre outros temas. A proposta também unifica para 6 meses antes do dia do pleito a data para que agentes públicos se descompatibilizem dos cargos para disputar a eleição. Além disso, redefine prazos a partir do qual são contados 8 anos de inexigibilidade de agentes públicos condenados, isso de acordo com o cargo. Para senadores, deputados federais e estaduais, vereadores, governadores e vice-governadores, prefeitos e vice-prefeitos, a partir da data em que é decretada a perda do cargo eletivo. Já no caso de agente público condenado pelo TSE, contagem começaria na data da eleição onde houve a prática que motivou a punição. E a Justiça de Minas Gerais determinou o bloqueio de até 50 milhões de reais em bens e valores dos sócios da 123 Milhas. A decisão, a qual cabe recurso, foi tomada nesta quarta-feira pelo juiz Eduardo Henrique de Oliveira Ramiro, da 15ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte. O juiz também determinou que não haja mais diferença entre as responsabilidades da empresa e dos proprietários da agência. Isso quer dizer que os sócios Ramiro Júlio Soares e Augusto Júlio Soares vão responder pelo processo de forma solidária com a empresa. A decisão atende um pedido feito pelo Ministério Público Mineiro para tentar garantir a execução das dívidas da companhia. No dia 18 de agosto, a companhia suspendeu a emissão de passagens aéreas e pacotes em sua linha de produtos promocionais para os meses entre setembro e dezembro. No dia 31 de agosto, ela entrou em recuperação judicial com dívidas estimadas em 2 bilhões e 300 milhões de reais a uma lista de credores com mais de 700 mil nomes. Agora já são 6h40 e catástrofes naturais podem se intensificar aqui no Brasil. E quem traz essa informação é Tereza Klein. O sul do Brasil está cada vez mais suscetível a ciclones, principalmente entre maio e setembro, devido às diferenças de temperatura entre o continente e o oceano, já que nestes meses o sul registra temperaturas baixas e no período do El Niño, quando há aquecimento das águas, a diferença fica acentuada.
O problema, no entanto, é que as mudanças climáticas geradas pelos gases de efeito estufa vêm tornando esse problema mais frequente e intenso. Catástrofes como as que ocorreram neste mês no Rio Grande do Sul deverão ser cada vez mais comuns. Quem explica é a meteorologista Ana Lúcia Froni. O sol continua o mesmo. A poluição é que criou uma tampa e com isso o calor não sai com a mesma velocidade que antigamente. A temperatura fica mais alta dentro da panela, o planeta, e os fluidos acabam se movendo mais rápido. Com mais calor, os ventos ficam mais fortes, assim como as bolhas dentro da panela. E quando o ar sopra para cima e tem muita umidade, as nuvens se formam, causando mais chuva. Quando o ar fica perto do solo, temos ventos mais fortes e aí podemos ter ciclones. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é que os ciclones se formaram no mar e sopraram a umidade para a terra, causando aquela chuvarada. Entretanto, as mortes e perdas materiais não podem ser colocadas apenas na conta da natureza. O coordenador da área de Justiça Climática do Greenpeace Brasil, Igor Travassos, destaca que as autoridades devem priorizar planos de ação para lidar com eventos climáticos, já que são uma realidade. Primeiro, dar devida atenção para os institutos de pesquisa e institutos de meteorologia que já estão dando os alertas há muito tempo, né? Por exemplo, os efeitos agora do ciclone já tinham sido alertados tanto pelo Instituto Nacional de Meteorologia como pelo Metsul. Na verdade, é sistêmico. E a gente precisa justamente encarar como uma urgência, e a gente está muito atrasado nisso. O Greenpeace alerta que mais de 4 milhões de pessoas no Brasil vivem em áreas de risco e estão expostas a eventos extremos, como enchentes e desmoronamentos. O Greenpeace está promovendo um abaixo-assinado que cobra a revisão e a implementação do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. Basta acessar o site www.greenpeace.org. O abaixo-assinado tem o nome Basta de Tragédias Quando as Chuvas Chegam. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Tereza Klein. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h43 agora. E a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia apreendeu 3.650 carretéis ou latas de linha com cerol durante a campanha Pipa Sem Cerol em 2023. Ao todo foram mais de 1.600.000 metros de linhas cortantes apreendidas na capital. Os agentes da Guarda Civil Metropolitana ainda apreenderam 1.430 pipas e 86 recipientes utilizados para o preparo do cerol. A campanha durou de 1º de junho de 2023 a 1º de setembro deste ano. A medida faz parte da campanha anual para evitar acidentes que acabam com motociclistas e ciclistas vítimas de linhas cortantes nas ruas da região metropolitana. No último domingo, um motociclista teve o pescoço cortado por uma linha chilena enquanto transitava na Avenida Central do Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. A equipe médica prestou os primeiros socorros e encaminhou o motociclista ao hospital da capital. E ainda falando da capital, a possibilidade de chuva em Goiânia e outros municípios de Goiás nessa semana. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Meteorológicas da Secretaria de Meio Ambiente de Goiás, vai ocorrer a formação de pancadas de chuvas entre quinta e sexta-feira, no centro-sul do estado. Andréa Amorim, da CEMAD, informou que a expectativa é de que aconteçam chuvas irregulares com rajadas de ventos e raios. Apesar da frente fria não entrar em Goiás, André explicou que as cidades do Centro-Sul podem acontecer tempestades. Entre os municípios em que há possibilidade de chuva estão Aparecida, Aragoiânia, Bonfinópolis, Hidrolândia, Piracanjuba, Pontalina e Senador Canedo. Segundo o gerente da CEMAD, a estimativa é de que a temperatura caia na sexta-feira. A temperatura pode ser amenizada, mas no sábado volta a subir. Em alguns locais teremos chuvas e com isso a umidade relativa do ar melhora momentaneamente, mas depois volta a diminuir, afirmou ele. Dessa forma, mesmo com a previsão de chuva, Goiás continuará com temperaturas elevadas e com baixa umidade relativa do ar, que no momento está menor do que 20% em diversas cidades do estado. E o governo de Goiás lançou um portal único de serviços e informações. Confira essa novidade com o Rafael Mesquita. A migração está sendo iniciada por 5 sites: o das Secretarias de Governo e Comunicação, Goiás Turismo, Portal Oficial do Governo e Detran. A intenção é, até janeiro, integrar no Portal Goiás 43 sites de órgãos do estado.
O cidadão poderá obter informações, notícias e serviços ofertados. Um exemplo é o Detran, que concentra 70% dos serviços prestados pelo governo. O presidente do órgão, Valdir Soares, acredita que a população será beneficiada. Qualquer serviço que você precisar de atendimento, seja de CNH, seja para fazer uma carteira, seja para você pagar uma taxa, seja para você consultar os dados de um veículo, de uma multa, de fazer um recurso. Nós estamos eliminando no Detran todo tipo de papel. Para que realmente você, é inadmissível, 2023, você estar obrigando o cidadão ainda ter que aguardar horas e horas de atendimento numa unidade de atendimento. Ao pesquisar sobre qualquer área do governo, o cidadão não precisará mais entrar no site de uma secretaria. É só acessar o goiás.gov.br e ir no link do órgão específico que procura, explica o subsecretário estadual de Ciência e Tecnologia, Márcio Pereira. O conceito do portal goiás.gov.br é você, na verdade, ter um portal único com a informação do governo. Então hoje, na verdade, você tem uma maneira de acessar todo o estado através dessa entrada. Inicialmente, alguns sites vão migrar, né? Não todos de uma vez, mas até concluirmos o ano, teremos o estado inteiro com a mesma identidade, com a mesma linha de comunicação, né? Acessada por um portal de governo. O Portal Goiás é inspirado no portal do governo federal, gov.br, que também concentra as informações e serviços prestados. O secretário estadual de comunicação, Jean Carvalho, afirma que o objetivo é modernizar a gestão. O novo portal, o que ele traz de mais relevante? Justamente o aperfeiçoamento tecnológico, a interface muito mais simples, mais intuitiva, mais fácil de acesso ao usuário. Dessa forma, nós temos um canal, como diz, de mão dupla, onde o governo informa e presta um serviço de qualidade e onde o cidadão pode não só usufruir desse serviço, mas também participar ativamente do governo, seja opinando, reclamando, dando sugestões, fazendo críticas. Para o secretário-geral de governo do estado, Adriano da Rocha Lima, a intenção é conseguir atender às demandas do cidadão. Sempre tem um tom importante de modernidade, trazendo tecnologia nova para o website, mas o mais importante de tudo isso é você deixar o site mais simples e fácil de ser utilizado pelo cidadão. Esse é o grande objetivo, né? As pessoas encontrarem de forma rápida e simples aquele serviço que elas querem utilizar ou aquela informação que ele precisa saber. Tudo está disponível no mesmo lugar. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h48, agora, há quase 2 meses da final da Copa Libertadores, marcada para 4 de novembro, a Conmebol decidiu colocar à venda parte da carga de ingressos para a decisão, mesmo sem a definição dos finalistas. A entidade que comanda o futebol começou a vender os ingressos na tarde desta terça-feira. Os valores dos ingressos variam de R$ 260 pela categoria 3, exclusivo para clubes finalistas, a R$ 1.300 na categoria 1. Ainda a categoria 2, com entradas a R$ 800. A categoria 3 é o setor dedicado aos clubes finalistas e ainda não estará disponível para venda ao público geral ou local. Esses bilhetes só poderão ser comprados após a definição dos finalistas, quando a Conmebol vai divulgar as condições de compra dessa categoria, de acordo com a logística de vendas de cada equipe. Em mais uma partida abaixo da crítica, o Flamengo viu o bem postado Atlético Paranaense calar a torcida que compareceu em bom peso no Kleber Andrade em Cariacica. Assim, no jogo dessa quarta-feira, pela 23ª rodada do Brasileirão, deu Furacão 2-0, gols de Kaká e Alex Santana. Afinal, Sampaoli voltou a inventar Davi Luiz como volante, Thiago Maia de lateral. E o Flamengo, perdido em campo com 10 na etapa final, já que Gabigol foi expulso, foi presa fácil para um Furacão que estava tão desfalcado quanto os cariocas, mas sem invenções do seu treinador. O Flamengo para nos 39 pontos, em quarto lugar, mas com risco de perder 2 posições na tabela e vendo as suas chances mínimas de título virarem quase pó. O Furacão foi aos 37 pontos, entrando no G6, mas pode perder posições. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
6h50. Se o mercado físico do boi gordo voltou a ter preços em alta em importantes praças de produção e comercialização nesta quarta-feira. Segundo informações de Safras e Mercado, em São Paulo já houve registro de boiadas negociadas na casa dos R$220 por arroba. O encurtamento das escalas de abate foi fundamental para justificar a recuperação de preços que se consolida em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. No entanto, a oferta está mais restrita nessas áreas, com maior propensão aos reajustes nos preços da arroba. A continuidade desse movimento depende da fluidez dos negócios ao longo da semana. Em caso de alongamento das escalas de abate, a tendência é de acomodação. Caso contrário, aumentará a pressão de alta, é o que diz o analista e consultor Fernando Henrique Iglesias. Confira as cotações nesta quarta-feira. Em São Paulo, capital, a referência média para a arroba do boi ficou em R$208. Em Goiânia, em Goiás, a indicação foi de R$190 para a arroba do boi gordo. Já em Uberaba, Minas Gerais, a arroba teve preço de R$203. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, essa mesma arroba foi indicada a R$214. Em Cuiabá, Mato Grosso, a arroba ficou indicada a R$175. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h06, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, confirmou nesta quarta-feira a prorrogação por mais uma semana de 3 comissões parlamentares de inquérito que encerrariam as suas atividades hoje. São elas a CPI do MST, CPI das Americanas e a CPI das apostas esportivas. Pelo regimento da Casa Baixa, as CPIs têm a duração de até 180 dias, podendo ser prorrogadas por mais 60. A decisão de Lira vem após a suspensão das comissões para concentrar esforços na votação de 3 pautas prioritárias do governo federal antes do recesso parlamentar. Os colegiados passaram uma semana sem sessões. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, teve início em maio deste ano e tinha previsão de encerramento na quinta-feira, com a apresentação do relatório do grupo. A informação foi confirmada pelo presidente do colegiado, Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. O acordo foi costurado com o relator da CPI, Ricardo Salles, do PL de São Paulo, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o texto base do projeto de lei que prevê a tributação de apostas esportivas. Parlamentares avaliam os destaques. A proposta tramitou em regime de urgência quando não é necessária a aprovação de comissões. Pelo texto, serão taxadas apostas esportivas virtuais, jogos de azar, casas de apostas, cassinos online e os próprios apostadores. Para funcionar, os operadores de apostas deverão pedir autorização do Ministério da Fazenda com outorga, que pode chegar até 30 bilhões de reais para explorar a atividade por 3 anos. A taxação deve ocorrer nos moldes do que foi proposto pelo governo: 18% sobre o faturamento bruto das empresas e 30% do imposto de renda sobre ganhos de cada aposta. A proposta faz parte do pacote de medidas do governo federal para elevar as receitas públicas e cumprir a meta do déficit zero já no ano que vem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a arrecadação anual com apostas pode chegar a 12 bilhões de reais. O texto agora segue para a análise do Senado. E o ministro Alexandre de Moraes vota para condenar réu a 17 anos de prisão. O ministro Cássio diverge. Os detalhes do começo desse julgamento você confere com o Yuri Hudson. O Supremo Tribunal Federal iniciou nesta quarta-feira o julgamento contra 4 réus presos durante os atos de 8 de janeiro. Eles compõem o grupo dos chamados executores. O julgamento dos 4 pode servir de base para outros mais de 300 réus executores. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação a 17 anos de prisão de Aécio Lúcio Pereira. Em um voto duro, Moraes refutou a tese da individualização, apontando o crime de multidão. O ministro sustentou que a turba de golpistas pretendia intervenção militar, mirando derrubar um governo democraticamente eleito. E o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo do parque. Então as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, entraram na fila, assim como fazem no Hopi Hari em São Paulo ou na Disney,
Agora nós vamos invadir o Supremo e vamos quebrar alguma coisinha aqui. Agora vamos invadir o Senado. Agora vamos invadir o Palácio do Planalto. É como se fosse possível. Agora vamos orar. Por outro lado, o revisor do caso, Cássio Nunes Marques, divergiu em partes de Moraes. O relator do caso condenou Aécio por associação criminosa, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas para Nunes Marques não cabem essas tipificações, condenando o réu apenas a 2 anos e 6 meses em regime aberto por dano e depredação. No caso em exame, não se demonstrou emprego de violência ou grave ameaça contra nenhum dos representantes dos poderes da República, normalmente porque as invasões dos prédios públicos se deram em um domingo, 8 de janeiro de 2023, em período de recesso parlamentar, de recesso do Poder Judiciário, e em um momento no qual, sabidamente, os representantes do Executivo também não se encontravam em atividade. A verdade é que a depredação dos prédios, que são sede dos poderes da República, em nenhum momento chegou a ameaçar a autoridade dos dignatários de cada um dos poderes, tampouco o Estado Democrático de Direito, que se encontra há muito consolidado em nosso país. A defesa do réu, Aécio Pereira, também chamou a atenção por falas marcantes no plenário. O ex-desembargador Sebastião Salgado atuou como advogado de Pereira e chegou a afirmar que estava em frente às 11 pessoas mais odiadas do Brasil, se referindo aos ministros do Supremo. Salgado sustentou ainda que o cliente era alvo de um julgamento político e não jurídico. Me dirijo ao senhor Aécio para dizer que o senhor está sendo julgado em um julgamento político. E isso comprova pelas palavras iniciais do eminente relator, do eminente subprocurador-geral da República, que fizeram manifestações fora do processo, antes mesmo do início da parte processual. Além de Aécio, Tiago de Assis Matar, Moacir José dos Santos e Mateus Lima de Carvalho, todos presos, serão os primeiros a serem julgados pelo Supremo. Em condição semelhante a eles estão 342 pessoas. Outras mais de 1.100 pessoas terão casos julgados como incitadores dos atos, incluindo 15 autoridades. O caso será retomado nesta quinta-feira. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h13 agora. A Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis registrou um aumento de 406,8% no número de casos de Covid-19 na comparação entre os períodos que vão de 1º a 13 de agosto a 1º a 13 de setembro deste ano. De acordo com a CEMUS, entre 1º e 13 de julho foram registrados 136 casos. Já nos 13 primeiros dias de agosto, houve uma redução para 58 casos. No entanto, no dia 1º aos dias 13 de setembro, foram confirmados 294 casos de Covid-19 no município. Na comparação entre os meses de julho e agosto, houve uma redução no número de óbitos causados pela Covid-19 em Anápolis, saíram de 5 para 3. Até agora não houve nenhum óbito confirmado neste mês de setembro. Em geral, a faixa etária de óbitos é de pessoas acima de 50 anos que não tomaram as 2 doses da vacina no início de 2021 e nenhuma dose adicional posteriormente. E o Supremo Tribunal Federal determinou que o governo de Goiás seja ouvido antes da elaboração do parecer pela Secretaria do Tesouro Nacional em caso de encerramento do regime de recuperação fiscal por atingimento do reequilíbrio fiscal. A decisão do relator ministro Gilmar Mendes foi referendada por unanimidade pelo tribunal na última segunda-feira. Em resposta a argumentos apresentados pelo governo de Goiás por meio da Secretaria da Economia, a STN também divulgou nota técnica em que recomenda ao Conselho de Supervisão da RRF a permanência de Goiás no regime. O documento, publicado em 1º de setembro, revê posicionamento divulgado anteriormente, no qual a STN afirmava que Goiás havia cumprido os critérios de equilíbrio em 2022 e agora recomendava a sua saída do RRF. Após a divulgação do primeiro posicionamento da STN, recomendando a exclusão de Goiás do regime, o governador Ronaldo Caiado e a secretária da Economia Celine Pérez Nunes se reuniram com o ministro da Fazenda Fernando Haddad, além de gestores do Tesouro Nacional em Brasília, para apresentar o cenário das contas do Estado. 7h15, inscrições para o vestibular de cursos EAD de Educação à Distância da UEG oferecem mais de 1.000 vagas. Vamos conferir os detalhes com a Leandra Matos.
abertas até o dia 28 de setembro as inscrições para o processo seletivo do vestibular UEG para cursos EAD. São oferecidas 1.110 vagas em 3 cursos de graduação da universidade. São eles: Ciências Biológicas, História e Pedagogia. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do site vestibular.ueg.br. A taxa de inscrição é de R$ 50. Há vagas reservadas ao sistema de cotas, voltadas a candidatos vindos da rede pública de educação básica, negros, indígenas, quilombolas ou pessoas com deficiência. O processo seletivo será realizado em uma única fase, constituída de prova objetiva e prova de redação. As provas serão realizadas em 29 de outubro em todas as cidades onde houver vagas disponibilizadas, e o resultado será divulgado em 11 de dezembro. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h16. E a fornecedora de material esportivo Puma ainda não se manifestou sobre o caso envolvendo o atacante Antony, que tem contrato de patrocínio. O jogador de 23 anos é alvo de múltiplas denúncias de violência doméstica. Apesar de toda a polêmica envolvendo o seu nome, o atacante do Manchester United continua estampando a marca da fornecedora, que é a sua patrocinadora, nas redes sociais. Antony acabou cortado da seleção brasileira para os 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, contra Bolívia e Peru. Ademais, também está afastado dos treinos com a sua equipe na Inglaterra. No entanto, a Puma não fez qualquer tipo de pronunciamento envolvendo o seu agenciado. E pela 23ª rodada do Brasileirão, São Paulo visitou o Internacional nesta quarta-feira no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Pelo placar de 2-1, Colorado venceu com gols de Bustos e René. Calheri descontou para o tricolor paulista. Com o resultado, o Inter fica com 29 pontos, em 10º na tabela. E já o São Paulo fica com 28, em 12º. Ao vencer, o Internacional encerrou uma sequência negativa, que já durava 10 jogos e voltou a triunfar no Campeonato Nacional. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h17, um novo levantamento realizado pela Serasa Experian, que considerou as 27 unidades federativas do país, revelou que, em julho deste ano, 28% dos produtores rurais brasileiros estavam inadimplentes. A idade é um fator determinante sobre a negativação no campo. Os dados mostram que trabalhadores rurais que têm mais de 60 anos têm menor inadimplência, enquanto aqueles que têm entre 18 e 25 anos marcaram níveis mais altos. Na análise por região, é possível observar que o Sul registrou o menor nível de negativação, com apenas 15% dos trabalhadores do campo com o nome no vermelho. Na sequência estavam os estados do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e o Norte. Para o indicador de inadimplência do produtor rural da Serasa Experian, atualizado em julho desse ano, foram analisados cerca de 10 milhões de perfis de pessoas físicas que têm financiamentos da modalidade rural e agroindustrial no cadastro positivo e que sejam donos de propriedades rurais, com o cadastro ambiental rural ou Cadastro Federal de Imóveis Rurais, distribuídas em todas as 27 unidades federativas do país. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h19 agora. O CTG Porteira da Saudade realiza a partir de hoje, quinta-feira, até a próxima quarta, dia 20, a Semana Farroupilha. A participação nos eventos programados é aberta ao público. A atenção para a programação do evento. Hoje, quinta-feira, daqui a pouco às 8 da manhã, terá abertura oficial com hasteamento de bandeiras no CTG Porteira da Saudade. Às 8h30 será servido o café da manhã e às 20h30 jantar com mondongo e arroz carreteiro. No domingo, dia 17, ao meio-dia, será servido um almoço galeto com massas. Já na quarta-feira, dia 20, às 18 horas, acontece o encerramento da Semana Farroupilha com arriamento das bandeiras. E às 20h30 será servido o jantar feijoada. Os ingressos custarão R$40 para o jantar e R$60 para o almoço. Durante toda a Semana Farroupilha acontecerá o Turf de Bochas no CTG. E a Unifimes realiza a partir desta sexta-feira, dia 15, a sua 11ª Festa da Semente, juntamente com a 3ª Semana Integrada do Cerrado. O evento contempla oficinas, minicursos e palestras e será realizado na sexta e sábado na unidade 1 da Unifimes. Nesta sexta-feira, a abertura acontece às 8 horas com as inscrições no pátio da Unifimes, das 14 às 16.
acontece troca de sementes, a abertura oficial e um painel sobre o baru, a castanha do cerrado, seus aspectos econômicos, nutritivos, ambientais e sociais. No sábado, dia 16, de 8 ao meio-dia, acontecem as atividades no campo. E a baixa cobertura vacinal favorece o surgimento de tuberculose em crianças. Quem traz essa matéria é Lucas Xavier. Levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Saúde aponta que a baixa cobertura vacinal pode ser um dos fatores relacionados com o aumento no número de casos de tuberculose em crianças em Goiás. O crescimento nos registros foi verificado entre crianças de 0 a 10 anos, principalmente na faixa etária que abrange a cobertura vacinal por BCG, de 0 a 4 anos. Foram registrados 4 casos da doença em 2020 e 14 em 2022. Neste ano, até julho, já foram 6 casos registrados. O imunizante, que protege contra formas graves da doença em crianças, vem apresentando redução gradativa nas coberturas vacinais, com índices abaixo das metas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Em 2018, a cobertura para a BCG em Goiás era de 93,6%, número que caiu ao patamar de 79,6% no ano passado. O surgimento de casos de tuberculose em crianças acende o alerta aos serviços de vigilância e assistência, já que caracteriza a presença de casos da doença em adultos sem tratamento. A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada por uma bactéria que afeta prioritariamente os pulmões. Os sintomas incluem tosse por 3 semanas ou mais, perda de peso, febre no fim do dia e sudorese no período da noite. O tratamento da doença é feito com o uso de antibióticos e tem duração mínima de 6 meses. Caso haja registro da doença em uma casa, os demais moradores precisam buscar o serviço de saúde para identificar outros possíveis doentes ou verificar se algum morador foi infectado. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. 7h22. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. Já. Roberto Jefferson vai a júri popular por tentativa de homicídio contra agentes da Polícia Federal. Número de trabalhadores atuando no agro bate recorde no Brasil. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí. Voltamos já, logo após o break comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h29 agora. Já de volta com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira, 14 de setembro, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o ex-deputado federal Roberto Jefferson será julgado pelo Tribunal do Júri por 4 tentativas de homicídio contra policiais federais em outubro do ano passado. A decisão desta quarta-feira é da juíza federal Abília Arco, da Justiça Federal do Rio. No ano passado, Jefferson jogou 3 granadas e atirou cerca de 60 vezes com uma carabina na direção de agentes da Polícia Federal que tentavam cumprir uma ordem de prisão contra ele na cidade de Comendador Levi Gaspariano. A magistrada destacou a quantidade de tiros efetuados contra os agentes e que Jefferson sabia do risco de morte. A defesa do ex-deputado declarou que vai se pronunciar apenas nos autos do processo. Depois do ataque contra os policiais, Jefferson gravou um vídeo divulgado na internet em que exibe a viatura policial alvejada por diversos disparos, além de uma poça de sangue próximo ao veículo. O ex-parlamentar deve ficar detido até a conclusão do julgamento. Atualmente, Jefferson está internado em um hospital particular no Rio de Janeiro, com autorização do ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E os brasileiros rejeitam imposto seletivo para alimentos processados. Vamos saber dessa história com Décio Caramigo. A possibilidade da aplicação de um imposto seletivo sobre determinadas categorias de alimentos e bebidas desagrada 90% dos brasileiros. A informação está num levantamento do Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem, encomendado pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA. Há propostas de incluir alimentos processados e ultraprocessados no imposto seletivo, que deve ser criado com a aprovação da reforma tributária, que já passou pela Câmara e está sendo apreciada pelo Senado. No texto da reforma, o chamado imposto seletivo incidirá sobre a produção, comercialização ou importação de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. No entanto, para João Dornelas, presidente da ABIA, existe uma interpretação equivocada em relação ao processamento dos alimentos que pode acabar penalizando o consumidor. A função
do processamento é para dar mais segurança ao alimento. Não tem sentido penalizar o consumidor brasileiro querendo que ele pague mais imposto pelo alimento baseado numa classificação de alimentos que não encontra respaldo na ciência, na tecnologia de alimentos do mundo inteiro. E cada vez mais tem sido criticada. O momento realmente é de discutir o que pode ser feito com essa carga tributária para reduzir o custo desse alimento. A pesquisa revela ainda que 86% dos brasileiros rejeitam o aumento de impostos e são favoráveis à redução da atual carga tributária sobre todos os alimentos. João Dornelas destaca que, se não sofrer alterações, a reforma tributária irá fortalecer o combate à insegurança alimentar no Brasil. A gente está falando de alimento. Nós entendemos que o texto da reforma tributária aprovada, ela reconhece a relevância dos alimentos para a população brasileira, uma vez que ela propõe zerar os impostos sobre toda a cesta básica e diminuir o imposto de todo alimento que é usado pelo ser humano. Esse trabalho que está sendo feito no Congresso Nacional é uma das melhores oportunidades que o nosso país tem de promover justiça social, levando o alimento mais barato à mesa do brasileiro. Hoje, a média da carga tributária brasileira sobre alimentos industrializados é de 24,4%, enquanto nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, essa média é de 7%. Levando-se em conta os perfis de renda familiar, a pesquisa revela que 89% dos brasileiros que ganham até um salário mínimo são contra o aumento de impostos de maneira geral. Essa rejeição sobe para 91% e 92%, respectivamente, quando o assunto é aumento de tributos para determinados grupos de alimentos e bebidas via imposto seletivo. Agência Rádio Web, produção e reportagem. Décio Caramigo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h33 agora. Um homem de 29 anos foi detido no início da tarde desta quarta-feira na BR-060, próxima à cidade de Guapó. A prisão ocorreu depois que o suspeito foi flagrado realizando manobras perigosas na estrada. Policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo, um VW Gol, mas o condutor ignorou e continuou a sua fuga por cerca de 500 metros até ser alcançado pela equipe policial. Ao abordar o carro, os policiais localizaram vários tabletes de maconha expostos nos bancos do automóvel. Questionado sobre a situação, o homem admitiu que receberia a quantia de R$5.000 para transportar a droga de Chapadão do Sul, interior do Mato Grosso do Sul, até a capital goiana. A droga foi pesada e totalizou 223 quilos de maconha. O condutor foi detido pela PRF e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Guapó. 7h34 e o Detran alerta para golpes via Pix. Os detalhes você confere com Juliana Carnevale. O Detran tem recebido uma série de denúncias de golpes envolvendo cobrança de PVA via Pix. Segundo informações preliminares, os proprietários de veículos são contatados pelo WhatsApp e também por e-mail com oferta de descontos de até 40% caso quitem o imposto e a taxa por esta modalidade de pagamento. Contudo, o Detran alerta os usuários que no estado de Goiás ainda não há a possibilidade de pagamento de tributos e taxas via Pix. As formas de pagamento aceitas no momento são por boleto bancário ou documento único de arrecadação, que devem ser acessados diretamente no aplicativo Detran GO On ou no site detran.go.gov.br. Os condutores e proprietários de veículos que foram vítimas desse tipo de crime devem realizar boletim de ocorrência na Polícia Civil. Podem registrar também a denúncia na ouvidoria do órgão em formato online no site go.gov.br. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias.